Levítico capítulo 25 ao 27. Levítico capítulo 25. Jeová falou mais a Moisés, no monte Sinai. Diga aos israelitas: quando por fim entrarem na terra que lhes dou, a terra guardará um sábado para Jeová. Por 6 anos você deve semear seu campo, e por 6 anos você deve podar seu vinhedo, e você colherá os produtos da terra. Mas o 7º ano deve ser um sábado de completo descanso para a terra, um sábado para Jeová. Você não deve semear seu campo, nem podar seu vinhedo. Você não deve colher o que crescer espontaneamente dos grãos caídos durante a última colheita, nem colher as uvas da sua videira não podada. Deve haver um ano de completo descanso para a terra, mas vocês poderão comer o alimento que a terra produzir durante o sábado. Você, seu escravo, sua escrava, seu trabalhador contratado e os colonos que moram no meio poderão comê-lo. Os animais domésticos, os animais selvagens que há na sua terra também poderá comê-lo. Vocês podem comer tudo o que a terra produzir. Você contará 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, e os dias dos 7 anos sabáticos somarão 49 anos. Então, vocês farão soar alto a buzina no 7º mês, no dia 10 do mês, no dia da expiação. Vocês devem fazer com que o som da buzina seja ouvido em toda a sua terra. Santifiquem o 50º ano e proclame liberdade em sua terra a todos os habitantes. Esse ano se tornará um jubileu para vocês, e cada um de vocês retornará à sua propriedade, e cada um de vocês retornará à sua família. O 50º ano se tornará um jubileu para vocês. Vocês não semearão nem colherão o que crescer espontaneamente dos grãos caídos da terra, nem colherão as uvas das videiras não podadas, pois esse ano é um jubileu. Deve ser sagrado para vocês. Vocês só podem comer do que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, cada um de vocês deve retornar à sua propriedade. Se vocês venderem algo ao seu próximo, ou se comprarem algo dele, não explorem um ao outro. O que você comprar do seu próximo será avaliado de acordo com o número de anos decorridos desde o jubileu. O que ele vender a você será avaliado de acordo com o número de anos das safras que ainda restarem. Se ainda restarem muitos anos, ele poderá aumentar o preço, e se restarem poucos anos, ele deve reduzir o preço, porque é o número das safras a serem produzidas que ele está vendendo a você. Ninguém entre vocês deve explorar seu próximo. Tenha temor do seu Deus, pois eu sou Jeová, o Deus de vocês. Por cumprirem os meus decretos e guardarem as minhas decisões judiciais, vocês morarão em segurança na terra. A terra dará os seus frutos, e vocês comerão à vontade, e morarão nela em segurança. Mas, se vocês disserem: o que comeremos no 7º ano, se não podemos semear, nem recolher as nossas safras? Saiba que enviarei a minha bênção para vocês no 6º ano, e a terra dará uma safra suficiente para 3 anos. Então vocês semearão no 8º ano e comerão da safra antiga até o 9º ano. Vocês comerão da safra antiga até a chegada desta safra. A terra não deve ser vendida definitivamente, porque a terra é minha. Pois, do meu ponto de vista, vocês são residentes estrangeiros e colonos. Em toda a terra que lhes pertence, vocês devem conceder o direito de resgate da terra. Se seu irmão ficar pobre e tiver de vender parte da sua propriedade, um resgatador que seja parente próximo dele deve vir e resgatar o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, mas se tornar próspero e obtiver recursos para resgatá-la,
ele deve calcular o valor correspondente aos anos que se passaram desde que a vendeu e devolverá a diferença ao homem que a comprou. Então ele poderá retornar sua propriedade. Mas se ele não obtiver recursos para realizar o resgate, o que ele vendeu continuará com o comprador até o ano do jubileu. Ele será devolvido no jubileu e ele retornará à sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade com muralhas, seu direito de resgatá-la vigorará até completar um ano, desde o tempo da sua venda. Seu direito de resgatá-la vigorará por um ano inteiro. Mas se não for resgatada dentro do prazo de um ano inteiro, a casa que está na cidade com muralhas se tornará propriedade permanente do seu comprador, por todas as suas gerações. Não deve ser devolvida no jubileu. No entanto, as casas dos povoados sem muralhas devem ser consideradas como parte dos campos do país. O direito de resgate dessa casa deve continuar a vigorar e ela deve ser devolvida no jubileu. Quanto às casas dos levitas nas suas cidades, os levitas terão direito permanente de resgatá-las. Se um levita não resgatar a casa que vendeu, essa casa que vendeu na cidade pertencente a eles será devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedades deles entre os israelitas. Além disso, os campos de pastagem ao redor das suas cidades não podem ser vendidos, pois são propriedade permanente deles. Se seu irmão que mora no seu meio ficar pobre e não conseguir se sustentar, você terá de ajudá-lo como faria com um residente estrangeiro ou com um colono, para que ele continue vivo entre vocês. Não cobre juros, nem obtenha lucro dele. Tenha temor do seu Deus, e seu irmão ficará vivo entre vocês. Não empreste dinheiro a ele cobrando juros, nem lhe dê alimento visando lucro. Eu sou Jeová seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para lhes dar a terra de Canaã, para ser seu Deus. Se seu irmão que mora no seu meio ficar pobre e tiver de se vender a você, não força trabalhar como escravo. Ele deve ser tratado como um trabalhador contratado, como um colono. Ele deve servi-lo até o ano do jubileu. Então irá embora ele e seus filhos, e retornará à sua família. Ele deve voltar à propriedade dos seus antepassados, pois eles são meus escravos, que tirei da terra do Egito. Não deve se vender assim como se vende um escravo. Não o trate com crueldade, tenha temor do seu Deus. Seu escravo e sua escrava devem vir das nações que há em volta de vocês. Delas podem comprar um escravo ou uma escrava. Também podem comprar escravo dentre os filhos dos colonos que moram entre vocês, dentre eles e dentre as famílias que eles formaram na sua terra, e eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão dá-los aos seus filhos como herança, como propriedade a ser herdada permanentemente. Vocês podem usá-los como trabalhadores, mas não sujeitem seus irmãos israelitas a tratamento cruel. Mas se um residente estrangeiro ou um colono entre vocês enriquecer, e seu irmão israelita que vive no seu meio ficar pobre, e tiver de se vender ao residente estrangeiro, ou ao colono, ou a um membro da família do residente estrangeiro, ele continuará a ter o direito de ser resgatado depois de se ter vendido. Um dos seus irmãos pode resgatá-lo, ou seu tio, ou o filho do seu tio pode resgatá-lo, ou qualquer parente próximo. Alguém da sua família pode resgatá-lo. Ou se ele mesmo tiver enriquecido, ele pode resgatar a si mesmo. Ele deve calcular com aquele que o comprou o tempo desde o ano em que se vendeu, e ele até o ano do jubileu, e o preço da venda corresponderá ao número de anos. O valor de seus dias de trabalho durante esse tempo será calculado com base no salário de um trabalhador contratado.
Se faltarem muitos anos, ele deve pagar o resgate proporcional aos anos que ainda restarem. E se restarem apenas alguns anos, até o ano do jubileu, ele deve fazer um cálculo para si e pagar um resgate proporcional a esses anos restantes. Ele deve servir ao comprador como trabalhador contratado ano após ano, e você não deve permitir que o comprador o trate com crueldade. No entanto, se ele não puder resgatar a si mesmo nesses termos, será libertado no ano do jubileu, ele e seus filhos, pois os israelitas são meus escravos. Eles são meus escravos, que tirei da terra do Egito. Eu sou Jeová, seu Deus. Leitura de Levítico capítulo 26. Não façam para vocês deuses que nada valem, nem imagem esculpida, nem coluna sagrada, e não ponham na sua terra nenhuma pedra esculpida, para se curvarem diante dela, pois eu sou o Senhor seu Deus. Vocês devem guardar os meus sábados e ter reverência pelo meu santuário. Eu sou o Senhor. Se continuarem a andar nos meus decretos e a guardar os meus mandamentos, e se os cumprirem, eu lhes darei chuvas no tempo devido, a terra dará sua produção, e as árvores do campo darão seus frutos. A debulha se estenderá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas se estenderá até a semeadura. E vocês comerão seu pão à vontade, e morarão em segurança na sua terra. Vou estabelecer a paz na terra, e vocês se deitarão sem que ninguém os faça ter medo. E livrarei a terra dos animais selvagens, e a espada da guerra não passará pela sua terra. Vocês certamente perseguirão os seus inimigos, e eles cairão diante de vocês pela espada. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão diante de vocês pela espada. Eu mostrarei favor a vocês, os farei numerosos, os multiplicarei, e guardarei o meu pacto com vocês. Enquanto ainda estiverem comendo da colheita do ano anterior, vocês terão de se livrar dela para dar lugar à nova. E porei meu tabernáculo entre vocês, e eu não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para que não fossem mais escravos deles, e quebrei o seu jugo e os fiz andar de cabeça erguida. No entanto, se vocês não me escutarem, nem cumprirem todos esses mandamentos, e se rejeitarem os meus decretos, e se vocês abominarem as minhas decisões judiciais, de modo a não cumprir todos os meus mandamentos, e violarem meu pacto, eu lhes farei o seguinte: como punição trarei sobre vocês aflição, tuberculose e febre ardente, fazendo seus olhos falhar e a sua vida definhar. Vocês semearão a sua semente simplesmente em vão, pois os seus inimigos a comerão. Eu me voltarei contra vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Os que os odeiam os oprimirão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se ainda assim vocês não me escutarem, terei de castigá-los 7 vezes mais pelos seus pecados. Quebrarei o seu orgulho obstinado, e farei com que os céus sejam como ferro, e a sua terra como cobre. Vocês gastarão as suas forças em vão, visto que a sua terra não dará produção, e as árvores da terra não produzirão frutos. Mas se persistirem em andar em oposição a mim, e em se recusar a me escutar, terei de golpeá-los 7 vezes mais, segundo os seus pecados. Vou enviar contra vocês os animais selvagens, e eles o deixarão sem filhos, acabarão com seus animais domésticos, e reduzirão a população de vocês, e suas estradas ficarão desertas. Se apesar dessas coisas vocês não aceitarem a minha correção, e insistirem em andar em oposição a mim, então eu também andarei em oposição a vocês,
e eu mesmo os golpearei 7 vezes pelos seus pecados. Trarei sobre vocês uma espada que fará vingança por terem violado o pacto. Se vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei doenças entre vocês, e vocês serão entregues nas mãos de um inimigo. Quando eu destruir o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão de vocês num único forno, e racionarão o pão por peso, e vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso, vocês não me escutarem e insistirem em andar em oposição a mim, intensificarei a minha oposição a vocês. E eu mesmo terei de castigá-los 7 vezes pelos seus pecados. Então vocês terão de comer a carne dos seus filhos e comerão a carne das suas filhas. Destruirei os seus altos sagrados, derrubarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os cadáveres dos seus ídolos repugnantes. E eu terei aversão de vocês e os abandonarei. Entregarei as suas cidades à espada e desolarei os seus santuários, e não sentirei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Eu mesmo vou desolar a terra, e os seus inimigos que moram nela olharão espantados. Espalharei vocês entre as nações e vou desembainhar a espada atrás de vocês. A sua terra ficará desolada e as suas cidades serão devastadas. Naquele tempo, a terra saudará os seus sábados, todos os dias em que estiver desolada, enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. Então a terra descansará, visto que ela deve saudar os seus sábados. Ela descansará todos os dias em que estiver desolada, pois não descansou nos sábados em que vocês moravam nela. Quanto aos que sobreviverem, farei com que o coração deles se encha de desespero nas terras dos seus inimigos. O ruído de uma folha, sendo levada pelo vento, os fará fugir, e eles fugirão como se foge diante da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Eles tropeçarão uns nos outros, como os que fogem da espada, mesmo que ninguém os esteja perseguindo. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos. Vocês morrerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que restarem serão abandonados para apodrecer nas terras dos seus inimigos, por causa do seu erro. Sim, apodrecerão por causa dos erros dos seus pais. Então eles confessarão o seu próprio erro, e o erro e a infidelidade dos seus pais, e admitirão que se comportaram de modo infiel por andar em oposição a mim, tornando necessário que eu também andasse em oposição a eles e os levasse à terra dos seus inimigos. Então, talvez o coração incircunciso deles se torne humilde e eles paguem pelo seu erro. E eu me lembrarei do meu pacto com Jacó e do meu pacto com Isaque. Eu me lembrarei do meu pacto com Abraão. Eu me lembrarei da terra. Enquanto a terra ficou abandonada por eles, ela saudou os seus sábados e ficou desolada sem eles. E eles pagaram o seu erro, porque eles rejeitaram as minhas decisões judiciais e abominaram os meus decretos. Mas apesar de tudo isso, enquanto estiverem na terra dos seus inimigos, nunca os rejeitarei completamente, nem os repetirei a ponto de exterminá-los, porque isso violaria o meu pacto com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Em benefício deles, vou me lembrar do pacto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, sob os olhares das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Esses são os decretos, as decisões judiciais e as leis que Jeová estabeleceu entre si e os israelitas no Monte Sinai por meio de Moisés. Levítico capítulo 27. Jeová também disse a Moisés: diga aos israelitas, se um homem fizer um voto especial de oferecer a Jeová o valor estabelecido de uma pessoa,
o valor estabelecido de um homem de 20 a 60 anos de idade será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo padrão do lugar santo. Mas, no caso de uma mulher, o valor estabelecido será de 30 ciclos. Se for alguém de 5 a 20 anos de idade, o valor estabelecido será de 20 ciclos, no caso de um homem, e de 10 ciclos, no caso de uma mulher. Se for alguém de 1 mês aos 5 anos de idade, o valor estabelecido será de 5 ciclos de prata, no caso de um menino, e 3 ciclos de prata no caso de uma menina. Se for alguém de 60 anos para cima, o valor estabelecido será de 15 ciclos, no caso de um homem, e de 10 ciclos no caso de uma mulher. Mas, se aquele que fizer o voto for pobre demais para pagar o valor estabelecido, a pessoa ficará diante do sacerdote, e o sacerdote estabelecerá um valor para ela. O sacerdote fará avaliação segundo os recursos daquele que fez o voto. Se o voto envolver um animal, que pode ser apresentado na oferta a Jeová, o que for dado a Jeová se tornará algo sagrado. Ele não pode substituí-lo, nem pode trocá-lo, o bom pelo ruim, ou o ruim pelo bom. Mas se ele trocar um animal por outro, tanto o primeiro animal como o que o substituiu se tornarão sagrados. Se for um animal impuro, que não pode ser apresentado como oferta a Jeová, o ofertante fará o animal ficar diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, então, segundo a sua qualidade, e o animal terá o valor que o sacerdote estabelecer. Mas se ele quiser resgatá-lo, dará o valor estabelecido para o animal, acrescido de 1/5. E se um homem santificar sua casa como algo sagrado para Jeová, o sacerdote o avaliará segundo a sua qualidade. Ela custará o que o sacerdote estabelecer. Mas se aquele que santificar sua casa quiser resgatá-la, ele dará então valor estabelecido, acrescido de 1/5, e ela se tornará dele. Se um homem santificar para Jeová parte do campo que ele possui, o valor será estabelecido de acordo com a quantidade de semente necessárias para semeá-lo. Um homem de semente de cevada valerá 50 ciclos de prata. Se ele santificar seu campo no ano do jubileu, o valor que foi estabelecido não deve mudar. Se ele santificar seu campo depois do jubileu, o sacerdote calculará para ele o valor de acordo com os anos que faltarem até o próximo ano do jubileu, e deve-se fazer um abatimento do valor estabelecido. Mas se aquele que santificou o campo quiser resgatá-lo, ele dará o valor estabelecido, acrescido de 1/5, e o campo continuará a ser dele. No entanto, se ele não resgatar o campo, e o campo for vendido a outro homem, não poderá ser resgatado. Quando o campo ficar livre no jubileu, ele se tornará algo sagrado para Jeová, como campo devotado a ele. O campo se tornará propriedade dos sacerdotes. Se um homem santificar para Jeová um campo que comprou, que não foi parte da sua propriedade hereditária, o sacerdote calculará para ele o valor de acordo com o número de anos até o ano do jubileu, e ele dará no mesmo dia o valor estabelecido. É algo sagrado para Jeová. No ano do jubileu, o campo voltará àquele de quem ele o comprou, aquele a quem a terra pertence. Todo o valor deve ser estabelecido segundo o ciclo padrão do lugar santo. O ciclo deve ser de 20 geras, mas ninguém deve santificar o primogênito dentre os animais, visto que ele nasce como primogênito para Jeová. Quer seja touro, quer ovelha, já pertence a Jeová. Se for primogênito de um animal impuro, e ele o remir segundo o valor estabelecido, ele deve dar o valor do animal acrescido de 1/5. Mas se o animal não for resgatado, será vendido segundo o valor estabelecido. No entanto, nada que um homem devotar incondicionalmente a Jeová, dentre tudo que for seu, pode ser vendido ou resgatado, seja pessoa, seja animal, seja um campo que ele possua. Tudo que for devotado é algo santíssimo para Jeová. Além disso, nenhuma pessoa que tenha sido condenada à destruição
pode ser remida. Essa pessoa sem falta deve ser morta. Toda 10ª parte da terra, quer dos produtos do campo, quer dos frutos das árvores, pertence a Jeová. É algo sagrado para Jeová. Se um homem quiser resgatar algo da sua 10ª parte, deve dar o valor dela acrescido de 1/5. Quanto a toda 10ª parte dos bois e das ovelhas, o 10º animal de tudo que passar debaixo do cajado deve se tornar algo sagrado para Jeová. Ele não deve examinar se o animal é bom ou ruim, nem deve trocá-lo, mas se ele tentar trocá-lo, tanto o primeiro animal como o que o substituiu devem se tornar sagrados. O animal não pode ser resgatado. Esses são os mandamentos que Jeová deu a Moisés para os israelitas no Monte Sinai.